Bom, agora nós vamos identificar os candles de pressão de compra. Mais barras de alta do que de baixa, barras de altas consecutiva, corpos de alta maior que os corpos de baixa, pouca sombra, barras fechando próximo à máxima, sombra abaixo da barra, número de barra consecutiva diminui, né? E o corpo do candle de baixa diminui. Aqui nós temos um exemplo. O corpo do candle é maior do que as barras anteriores. Tudo isso aqui mostra a pressão de compra, certo? O fechamento das barras estão fechando próximo à máxima. Se vocês observar bem, esses candle verde, eles não têm pavio em cima. E se tem, é bem pequenininho, tá vendo? Então isso aqui indica também pressão de compra. Sombra abaixo, né, do candle. Número de barras consecutiva diminui. Então, de baixa, essas barrinhas aqui, ó, tu vai ver várias sequências de candle positivo e uma barra negativa, vários consecutivos e uma barra negativa, vários consecutivos e uma barra, bem poucas barras vermelhas. E o corpo do candle de baixa também diminui. Candlestick de pressão de venda, barras de baixa, mais barras de baixa do que barras de alta, barras de baixas consecutivas, corpos de baixa maior que o corpo de alta, pouca sombra, barra fecha próximo da mínima, sombra acima da barra, número de barra consecutiva diminui e corpos do candle de alta diminui. Tá? É o inverso da pressão de compra, tá? Aqui é uma venda. Mais barras de baixas do que de alta, vocês conseguem ver, ó, sequência de candle negativo, uma barra positivo, sequências de negativo, uma barra positiva. Tem menos candle de alta, tá? Sinalizando uma pressão vendedora. Barras de baixas consecutivas, você vai ver várias barras consecutivas de baixa, aí um pullbackzinho, mais barras consecutivas, um candle negativo, mais barra consecutiva. Tá? Corpos de baixa maior que o corpo de alta. Na tendência de baixo, na pressão vendedora, pressão de venda, vocês vão ver os corpos dos candle abrindo e fechando na mínima maior que os candle de alta, tá? Aqui está especificando, mostrando. Pouca sombra, barra fechando próximo à mínima. Se vocês conseguem ver aqui, ó, parece o fechamento da próxima mínima. Pouca sombra aqui, ó, fechamento próximo à mínima, pouca sombra aqui embaixo. A mesma coisa aqui, ó, fechamento próximo à mínima, pouca sombra abaixo. Pressão vendedora, pouca sombra abaixo. Sombra acima da barra, né? Mais pressão vendedora. Quanto mais sombra acima tiver, maior a pressão vendedora. Número de barra consecutiva de alta diminui, né? Vem uma sequência de barras negativa e o número de barra positiva diminui. Uma sequência de... Sempre vai ter mais barras de baixa do que de alta, numa pressão vendedora. Agora a gente vai para o nosso exemplo no gráfico. Eu vou usar, aqui eu usei o HK50, dessa vez eu vou usar o nosso índice nos 5 minutos. A gente inicia o nosso dia aqui, não sei se vocês conseguem ver que aqui é a divisão do dia, né? Nós temos uma região nesse, deixa eu puxar lá de trás, né? Uma região nesse ponto. Eu vou marcar um retângulo para ficar mais claro. Nós temos essa região, certo? A gente vê nesse ponto aqui, ó, pavis, certo? Mostrando que aqui tem força vendedora. Forma um pin bar, deixa um bom pavio, uma boa penetração na região, e o candle está fechando próximo à mínima. Tá? Aqui é um excelente indicador de pressão vendedora. Então você pode fazer a venda nesse pin bar, certo? Ok? Agora nós vamos para a parte da compra. A gente tem essa região aqui, certo? É uma região. O mercado deixou um pavio gigantesco na região, formou o nosso sinal de inside, né? E aqui ele acionou esse sinal de inside. Pressão compradora, certo?
Acionou inside, o mercado foi, fechou aqui em cima. Esse candle negativo, quando ele fechou, ele só beliscou a entrada cega e já deixou um pavio. E ele fechou para cima. Fechou com um corpo grande, maior que o corpo anterior, tá vendo? Ó? Corpo de venda, corpo de compra, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Doji, corpo de compra. Olha a pressão compradora. Ok? E assim vai seguindo a tendência. Quando você identifica um trade do dia, né? Deixa eu marcar aqui certinho. A gente fez a compra aqui embaixo, certo? Nesse inside bar, a gente identificou o trade do dia. Aqui deu uma venda, mas aqui também deu uma compra, certo? A gente está nesse trade. A gente vê um baita pavio aqui embaixo. A gente vê o corpo do candle maior do que o corpo anterior. Tá vendo que aqui tem um doji, aqui já tem um candle de pressão compradora grande, certo? Já aqui, ó, um candle negativo, mas logo em seguida já tem um candle que engolfa o candle anterior, tá vendo? Então a gente já tem mais um candle aqui fechando, de pressão. Qual o significado disso? A pressão é compradora, né? O mercado chega numa região, aqui é uma região, certo? Chegou nessa região, deixou pimbares, certo? Mas ainda ele está no trade em andamento, certo? E se vocês for ver aqui, ó, aqui tecnicamente é uma região, porque está deixando vários pavis, opa, ó, vários pavis nesse ponto, tá vendo? É uma região. Deixa eu apagar a linha aqui de volta. Bom, lembra que a gente tinha feito esse trade aqui de venda? Se a gente puxar mais para o lado, a gente vai ver que o preço rompeu essa região, certo? E está fazendo pullback na região. Aqui deu uma venda, certo? A gente marca a região em pontos importantes. Se aqui deu uma venda, aqui é uma região, certo? O mercado rompe. Toda vez que ele tenta descer, ele não consegue. E começa a deixar vários pavis. Aqui ele deixou um pin bar. Você poderia fazer uma compra aqui, ó, seguindo a tendência, né? Aí a gente tem mais um candle fechando próximo à máxima. Deixou até um paviozinho aqui, mas um candle de pressão compradora, né? Mais um candle de pressão compradora. Aí vem um doji, né? Um inside. Mas a gente tem mais barras positiva do que negativa. Então isso aqui é irrelevante. Mais um candle de pressão, fechando próximo à máxima. E a partir daqui, ó, se você entrou nesse ponto, né, se você entrou nesse ponto, você vai estar realizando mais ou menos aqui, certo? Se você entrou nesse ponto aqui, você vai estar realizando mais ou menos aqui, certo? Eu vou mostrar o risco-recompensa para ficar mais claro. Se você entrou nesse inside, colocou ali 400 pontos de stop, um stop grande, tu estaria saindo nesse doji, nesse inside aqui, tá vendo? Se você tivesse entrado nesse pullback, poderia ser nessa continuidade aqui, ó, tá vendo? Ó? Quando acionou essa continuidade. Aqui o stop tem que ser menor, continuidade é sempre um stop menor, pode ser uns 250 pontos. Por que a continuidade tem que ser com stop menor? Porque os traders profissional, eles já estão posicionados. Quanto mais tarde você entra, menor a chance de dar o alvo. Então, se os traders profissionais já entraram aqui, eles vão estar zerando mais ou menos aqui. Então, se tu está entrando aqui na metade do caminho, você tem que estar zerando quase no mesmo nível que eles. Entendeu? Então, aqui é o contexto de pressão compradora. Agora eu vou mostrar um contexto de pressão vendedora. Aqui nós temos uma tendência forte de alta. Bom, aqui a gente tem um topo, certo? A região não quer dizer que tem um topo aqui que tu é obrigado a comprar aqui, tá? Porque a região ela pode ser perdida também. Isso, o que vai indicar é a pressão dos candles. Quanto mais pressão dos candles, maior a chance disso aqui romper, certo? Então, ali ó, a região ela falhou. Qual que foi o motivo dessa região ter falhado? Se vocês olhar bem, ó,
Aqui formou um inside bar, certo? Aqui nós temos um inside bar. Então, já tem uma venda em andamento aqui. Esse candle aqui, pin bar, ele está fechando próximo à mínima. Ele não está deixando pavio nenhum. Eu vou dar um zoom para ficar mais visível, tá? Aqui. Inside bar. Ele acionou. Os traders profissionais estão entrando aqui. Esse pin bar aqui, ó, o que ele tem de especial nele? Ele tem um pavio acima e fechamento próximo à mínima. Pressão vendedora. Esse candle aqui fechou próximo à mínima. O que ele tem de especial? Está fechando próximo à mínima. Pressão vendedora. Esse candle aqui, ó, o que ele tem de especial? Fechando próximo à mínima. Pressão vendedora. Certo? Nessa puxada que o preço fez, nessa queda, o que nós temos de diferente? Nós temos uma sequência de candles vendedor. Temos 1, 2, 3, 4 e um verde. 5, mais um verde, 6. Então nós temos mais barras vendedoras do que compradoras. Certo? Vamos continuar analisando. Se aqui tem um trade de andamento, aqui vai ser uma entrada cega. O mercado já mostrou que tem pressão vendedora. Então essa região aqui, a chance dela falhar é muito alta. Por quê? Está mostrando muita pressão vendedora. Por isso que não basta só entrar num sinal, numa região. Tem que entender o contexto que o mercado está mostrando. Tá? Se a gente sabe que aqui tem uma pressão vendedora, o que a gente vai fazer? E tem um trade de andamento, a gente ou vai entrar na entrada cega, ou vai tentar seguir o mercado numa continuidade. Tá? Então, nesse cenário, o correto era colocar uma ordem limite aqui na entrada cega, para entrar no mesmo nível. Perdi essa entrada, joga uma ordem limite aqui na entrada cega. Né? Quando o mercado testa a zona cega, olha a barra que ele faz. Uma barra gigantesca vendedora. Se você não tivesse coragem de entrar aqui com uma ordem limite, você poderia ter entrado aqui, ó. Bem quando fechou esse candle de pressão vendedora. Certo? Então, acionou esse nível aqui, certo? O mercado foi, testou, foi. Olha a briga que está tendo na região. Certo? Então, o que a gente identifica mais aqui? A gente já sabe que tem vários candles fechando próximo à mínima. E temos uma entrada cega. O que nós temos mais aqui? A gente tem mais um candle de pressão, certo? Aqui nós já tivemos vários candles de pressão em uma sequência. Aqui a gente está vendo bastante pavis, tá vendo? Nessa entrada cega desse engolfo aqui, certo? A gente poderia até entrar, se perdesse a entrada do inside, a entrada cega ou a entrada do engolfo, podia até entrar aqui nesse spin bar. Por quê? O mercado está mostrando pavis aqui em cima, ó, pressão vendedora. O mercado continua seguindo tendência, pavio acima, tá vendo? Ó, pavio acima, né? Fechamento próximo à mínima do candle, pressão vendedora. Né? Aqui, nós tivemos um candle positivo, certo? Então a gente tem uma entrada cega nesse candle aqui, ó. Podia ser no fechamento da vela negativa, que foi uma pressão vendedora, tá vendo que ele fechou próximo à mínima, né? Aqui também, ó, fechando próximo à mínima, né? Vamos ver outros sinais aqui. Aqui já está meio que confuso, tá formando os candle aqui já está num trade de andamento, mas está formando os candle de pressão vendedora, mas se tem um trade de andamento eu não vou operar contra, né? Então aqui nós temos uma entrada cega, o preço ele acionou, né? E está trabalhando nessa região. Até que o mercado perde a mínima com candle de pressão. E em seguida, mais candle de pressão. Certo? Então, é assim que lê os candle. Tá? Não tem segredo. Aqui eu vou mostrar um candle vendedor. Tá? Quanto mais pavio, se tu está na venda, quanto mais pavio acima, melhor. Tá? Se o candle fechar próximo à mínima, sem pavio, sem nariz, indica uma pressão vendedora. Tá? Se os candles, numa tendência de baixa, tiver mais candle vendedor, é uma pressão de venda. Tá?
Se os candle comprador numa tendência de baixa são pequenos, pressão de venda. Entendeu? Não tem esse segredo. É isso que é pressão de venda e de compra. A compra eu expliquei logo cedo e aqui eu expliquei de venda, tá? Isso aqui é uma leitura de candle, é bem simples, é fácil de entender. Isso aqui ajuda muito nós a identificar se a região realmente vai segurar. Que nem aqui, o mercado deu um inside bar aqui, correto? Então aqui a gente tem uma região. E por que essa região não segurou? Porque nós tivemos pressão de venda. Ó, muita pressão de venda, entendeu? Por isso que essa região não segurou. Da mesma forma, se tivesse numa compra, tá? Se tiver pressão compradora, as região acima não vão segurar. Aqui, ó, um exemplo de compra, ó. A gente tem um topinho aqui, certo? A gente tem um pin bar aqui, ó, tá vendo? Esse pin bar é o pin bar que a gente deveria entrar nesse cenário. Então, o rompimento seria aqui. O stop, se colocasse atrás da vela muito apertado, levaria o violino, mas tem que afastar da região, então teria que colocar um pouco mais abaixo, tá? Então, aqui seria a compra. Olha a pressão, né? Candle gigantesco, maior que os candles anterior e fechando com pouco pavio. A gente sabe que aqui em cima é uma máxima do dia. E qual a importância disso aqui? Se o mercado está deixando muita pressão, ó, pavio abaixo, candle fechando próximo à máxima, fechando sem pavio acima, ó, mais candle fechando próximo à máxima, mais um candle aqui com pavio abaixo, candle fechando próximo à máxima, ó, mais um candle fechando quase próximo à máxima, e isso aqui também, ó, pressão compradora. Essa região aqui não vai segurar se tiver pressão compradora. Isso aqui com o tempo vocês vão pegando uma visão melhor, tá? Isso aqui vai ajudar muito a interpretar os candles, a ler os candles.